Olá, seja bem-vindo. Esse daqui é o comentário da lição da escola sabatina e a gente está aqui mais uma vez, mais uma semana, para falar sobre a Bíblia Sagrada através deste guia de estudos que você já conhece, que nós aqui repetimos e repetimos muitas vezes, que você precisa ter. Eu estou falando da lição da escola sabatina. Essa aqui é a lição dos adultos e nós, na Igreja Adventista, temos o costume de semanalmente separar um texto, um material específico, para a gente poder estudar e sempre somos guiados a partir disso daqui. Me lembro de uma vez quando falava sobre a importância da escola sabatina, peguei os textos onde Ellen White, a profetisa, que nós, como adventistas, acreditamos, assim como Tiago White, assim como outros no primórdio, os primórdios da igreja escreveram ali sobre a importância da lição da escola sabatina e eles diziam assim: a escola sabatina tem que ser como um elemento central, um elemento que ajuda e que une as igrejas, que une a cada um de nós em doutrina e também em conhecimento. E olha só, lição da escola sabatina. Hoje nós chamamos ela de o coração da igreja, um dos termos cunhados também nesta época, porque ela realmente nos une, independente de onde nós estamos. Estamos sempre estudando esse material que é muito importante para nosso crescimento físico, mental, espiritual. E aí sim, você precisa estudar essa lição diariamente para então poder compreender um pouco mais sobre a doutrina. E, infelizmente, a gente às vezes encontra algumas pessoas que estão sem estudar a lição da escola sabatina, sem estudar a palavra de Deus, sem estudar o que Deus oferece para a gente e, obviamente, sem estudar a Bíblia, né? Que se a pessoa não estuda as outras coisas, ela também não estuda a Bíblia. E aí, por isso, elas estão perdidas. Não interessa quantas vezes eu, como pastor, ou então você, como membro, ou então como ancião, ou como líder, professor da escola sabatina, continua explicando, as pessoas não estão disponíveis para ouvir. Por isso é tão importante estudar a lição da escola sabatina, porque assim aqui nós nivelamos o conhecimento e todos nós aprendemos sobre o que é importante para chegar ao céu. Essa lição da escola sabatina fala sobre Filipenses e Colossenses, como Deus se apresenta em Filipenses e Colossenses. Dessa vez nós estamos já na lição número 5, é isso aí, lição número 5, e eu falo hoje sobre brilhando como as estrelas da noite. Esse é o tema específico dessa semana e nós vamos falar, comentar aqui sobre tudo isso que é tão importante. Antes, deixa eu me apresentar, né? Olá, eu sou o pastor Lúcio, eu sou o pastor das igrejas aqui na cidade de São Paulo, Parque Arariba, Jardim Ingá e Jardim Catanduva, o nosso distrito pastoral, fica aqui na zona sul de São Paulo, mais ou menos perto da Vila das Belezas, próximo ali ao Terminal João Dias, aqui a Marginal, e eu estou muito feliz de a gente poder estar aqui mais uma vez para abrir a palavra de Deus e poder estudar mais uma vez sobre essa lição que é muito importante. Esse vídeo vai semanalmente ao ar, sempre no meu canal, Lúcio Bergamo, ou então esse vídeo aqui você pode encontrar na transmissão da Igreja do Parque Arariba. Então, Igreja Adventista Sétimo Dia, Parque Arariba, você está aqui, você também é muito bem-vindo para estudar a lição junto com a gente e nós vamos estudá-la, mas antes eu não posso nunca, todas as semanas eu faço isso de propósito para ver se eu te lembro aí, tá bom? Eu nunca posso passar desse momento sem te lembrar de deixar para mim 3 coisas que são muito importantes. A primeira delas, curtir. É muito importante curtir os vídeos do YouTube que você gosta, que você está assistindo. Quando você curte ele, você está dizendo para a máquina, para o computador que gerencia tudo ali, esse vídeo, esse tipo de conteúdo é tão importante para mim que eu curti ele. Segunda coisa que você precisa fazer é comentar. Cada comentário em específico aqui faz com que o YouTube entenda que esse vídeo vai para mais e mais longe, assim outras pessoas também ficam sabendo sobre o amor de Jesus e esse é o nosso único objetivo. Nós não monetizamos o nosso canal em nenhum dos dois, porque o nosso objetivo não é de ganhar dinheiro, mas sim é espalhar o Evangelho de Cristo Jesus. E a terceira coisa que você pode fazer para me ajudar é sim compartilhar. Aí fica a dica, tá? Você também está naqueles grupos de WhatsApp que só mandam bom dia, ou então naqueles grupos de WhatsApp onde o pessoal fica brigando sobre política, sobre religião, sobre futebol, sobre qualquer outra coisa, falando bobeira, mandando figurinhas ou então piadas de baixo calão. Então, nesses grupos aí vai ser muito legal que você copie a mensagem, que você coloque a mensagem específica, eu vou deixar aqui no primeiro comentário fixado, e também
coloque este vídeo como uma sugestão de conteúdo bom para que as pessoas assistam. Por isso é muito importante que você compartilhe, que você envie claramente a elas esse conteúdo. Ou seja, vamos evangelizar através dos vídeos bons, dos conteúdos importantes que estão à nossa mão. Nós vamos começar aqui estudando a palavra de Deus, por isso eu queria te convidar para fechar os olhos, baixar a cabeça e nós vamos então falar com Jesus. Vamos orar? Deus querido, Pai de amor e bondade, mais uma vez nós nos achegamos a Ti e Te imploramos, por favor, abençoa cada um de nós, abre nossa mente, abre nosso coração, para que possamos ouvir e praticar a Sua palavra, o que nós vamos aprender aqui, relembrar esses conceitos são tão importantes de como o Senhor Jesus se apresenta a nós através dos livros de Filipenses e Colossenses. Fica ao nosso lado, te imploramos em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, lição da escola sabatina começa sempre com o verso para memorizar, ele está ali em Filipenses no capítulo 2, semana passada também foi Filipenses no capítulo 2, dessa vez a gente amplia um pouquinho mais, Filipenses no capítulo 2, os versos 14 e 15, na minha Bíblia eu leio assim, ó. Façam tudo sem murmurações, nem discussões, para que se tornem irrepreensíveis e puros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração perversa e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no mundo. Interessante, vários pontos já nesse verso para memorizar, e eu vou passar por ele de forma muito rápida, porque a gente não tem tempo de ficar muito tempo aqui, né? Mas vamos lá. Primeira coisa é, na qual vocês brilham como estrelas no mundo. Me chama a atenção porque tem um outro texto de Daniel no capítulo 12 que identifica as pessoas que serão salvas, que irão para o céu, como pessoas que estarão brilhando como estrelas. Eu achei isso muito interessante, como é que Deus faz essas ligações. Ou seja, ele está falando aqui sobre as pessoas que irão ao céu, ou que estão se preparando para ir ao céu. Se você está se preparando para estar no céu com Jesus, obviamente você vai repetir e fazer muitas e muitas coisas boas, adequadas, coisas corretas. Mas isso não vem da gente, não somos nós aqui que planejamos, hoje eu vou fazer tudo correto, hoje eu vou fazer tal coisa, hoje eu vou fazer tal outra coisa. Não, esse tipo de proceder, ele não vem da gente, mas ele procede de Deus. Mas ele mesmo assim nos dá a condição de brilharmos como estrelas no universo, no céu. Outras coisas eu consigo encontrar aqui, a segunda delas está bem lá no início do verso, que fala assim, ó, façam tudo sem murmurações nem discussões. Por que ele está falando de murmurações e discussões? Porque, infelizmente, em muitas das igrejas por aí, pode não ser o caso da sua, mas é possível que quando a gente junta 2 ou 3 cristãos que querem fazer a vontade de Deus, pelo menos 1 ou 2 se encontrem ali impulsionados pelo próprio inimigo para fazer coisas erradas, ou seja, dividir, separar, ou então sair espalhando fofocas, ou qualquer outro tipo de coisa para que aquela igreja não seja unida no propósito de servir ao Senhor. Percebeu? Por isso, o apóstolo Paulo cita pra gente, vivam, façam tudo sem murmurações nem discussões. E por último, a terceira coisa que me chama muito a atenção aqui é para que se tornem irrepreensíveis e puros. Irrepreensíveis e puros, as condições daqueles que são filhos de Deus. Afinal de contas, você é filho de Deus, você é filha de Deus, eu sou um filho de Deus. E se nós somos filhos ou filhas de Deus, que tipo de coisas apresentam, ou nós podemos apresentar para que sejamos identificados como povo específico, como filho de Deus? A Bíblia tem uma dica para isso. Em Deuteronômio, no capítulo 4, no verso 6, quando Deus está falando ali para Moisés, se eu não me engano, ele diz assim, ó, pois assim os outros povos verão a sabedoria e o entendimento de vocês. Quando eles ouvirem todos esses estatutos, dirão, de fato, essa grande nação é um povo sábio e inteligente. O que esse texto tem a ver com esse daqui? Percebe que quando a gente aprende sobre a Bíblia, sobre a palavra de Deus, a gente descobre muitas coisas que nós não estamos fazendo. É normalmente assim, tá? Toda vez que eu, por exemplo, pastor há 16 anos, abro a minha Bíblia e começo a ler, eu sempre encontro algum momento onde o meu proceder ainda não está correto. Então, já que ele não está correto, por causa do entendimento da palavra, eu começo então a buscar agir de acordo com a vontade do Senhor. Só que o mundo não age assim.
Por isso, quando o mundo nos observa, eles entendem que nós somos pessoas diferentes. E ao sermos pessoas diferentes, identificadas dessa forma, nós então ganhamos crédito ao lado deles. E ao termos ou recebermos crédito ao lado deles, nós então avançamos na pregação do Evangelho. Esse é um contínuo, uma continuidade que precisa acontecer na nossa vida. Ganhamos crédito, fazemos o que é correto, então nós pregamos o Evangelho. E assim nós deveríamos fazer constantemente. O título da lição: Brilhando como estrelas da noite. Só que para isso, eu vou para a lição de domingo agora, tá bom? Para isso, nós precisamos desenvolver o que Deus efetua em nós. E eu achei o máximo esse tipo de texto, ou esse título em específico, porque ele diz para a gente que nós precisamos desenvolver. A pergunta é: você é forte o suficiente para se desenvolver ou para trabalhar na sua vida e conseguir fazer aquilo que Deus espera de você? Tem muita gente por aí que acha que sim. Muita gente por aí bate no peito dizendo assim: olha, na verdade eu já faço isso, faço aquilo, cresço naquilo, ajo daquela outra forma. Só que na verdade, quando eu vou para a Bíblia, quando eu vou para a Palavra de Deus, eu descubro que eu não sou absolutamente nada. Eu não tenho nenhuma capacidade, segundo o que a Bíblia fala, para desenvolver no meu coração o que quer que seja. Porque o meu coração é enganoso, porque a minha intenção é má, porque o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Então, o que é que significa em Filipenses 2, nos versos 12 e 13, desenvolvam a sua salvação? Porque essa é uma pergunta muito importante e nós precisamos sim dar uma paradinha aqui e tentar entender. Desenvolver a salvação é o mesmo que o crescimento em Cristo. Sabe quem é que te dá a salvação? A salvação, ela vem somente de Cristo Jesus. Atos, no capítulo 4, no verso 12, diz assim: não há salvação em nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Não tem nada, nem no céu, nem na terra, nem em lugar nenhum, que dá para entregar para a gente, ou que entregaria para você ou para mim a salvação. Entretanto, segundo a Bíblia, quando eu me achego a Jesus, ele me oferece a salvação. E uma vez que eu me achego a Jesus, que eu digo para ele: Senhor, eu quero ser salvo, e ele me oferece a salvação, aquilo obviamente já é meu, porque ele já me deu de presente. Só que a salvação não é um momento estático, porque obviamente eu fui salvo. Agora eu preciso desenvolver no meu coração um contínuo andar com Deus. Muita gente por aí entende que para se entregar a Deus a pessoa precisa guardar todos os mandamentos, por exemplo. Então vou tentar te explicar um pouquinho ainda no contexto da lição de domingo aqui, para o que é que significa o desenvolver a salvação. É lógico que se entregar a Deus é só o primeiro passo. Só que depois que a gente se entrega a Deus, a gente precisa passar para o segundo, para o terceiro, para o quarto, para o quinto passo. Uma pessoa que se entrega a Deus, ela ainda não guarda todos os mandamentos, ela ainda não faz todas as coisas, ela ainda não andou no caminho espiritual, ela ainda não conseguiu andar aquilo porque ela simplesmente se entregou a Deus, ela fez só o primeiro passo. O segundo passo agora é olhar para dentro dela e desenvolver uma forma de poder estar cada vez mais perto de Deus, ou então de renovar os seus laços com o Senhor. A Bíblia diz pra gente quem é que faz isso. O próprio Espírito Santo é quem imputa em nós, ele coloca dentro de nós a fé. É essa fé que vem dentro de nós, ela é um presente de Deus. Não é você que desenvolveu, não fui eu quem fiz, mas foi o Deus Todo-Poderoso que colocou no meu e no seu coração. A segunda coisa é que essa maturidade espiritual, ela também só pode vir do contato com o Deus Todo-Poderoso, com Jesus e com o Espírito Santo. Porque é somente quando a gente está próximo deles que a gente começa agora a desenvolver uma outra coisa chamada humildade. Que é quando nós agora, que entregamos nossa vida a Jesus, nós agora começamos a olhar para dentro da gente e descobrir: opa, eu não consigo fazer tudo o que eu deveria conseguir fazer. Por isso eu preciso da ajuda de alguém. E é dessa a única forma que nós deveríamos permitir que o Espírito Santo desenvolva em nós o crescimento espiritual. Eu vou ler para você o penúltimo parágrafo da lição da Escola Sabatina, que diz assim, ó: a salvação, sem dúvida, é obra de Deus, e não temos nenhum crédito por ela. Até mesmo a fé é um dom
que recebemos pela atuação do Espírito Santo. Embora nossas obras não possam nos salvar, Deus, por meio do novo nascimento, nos concede nova vida espiritual, capacitando-nos a realizar boas obras. O Espírito de Deus opera em nós, habilitando nossa vontade para escolher o que é certo, resistir à tentação e tomar decisões corretas. É só dessa maneira que nós podemos desenvolver aquilo que Deus efetua em nosso interior com temor e tremor. Filipenses 2,12, tá? E o texto continua dizendo assim: isso não significa que devemos temer o julgamento de Deus sobre os nossos esforços, muitas vezes imperfeitos para obedecê-lo. Temor e tremor, na verdade, se refere à reverência que nós devemos ter diante da presença de Deus e à consciência de nossa necessidade de viver em obediência a Deus. Você já percebeu como é que Deus age na sua vida? E ao mesmo tempo, como é que a nossa natureza resiste ao poder de Deus? É esse tipo de desenvolvimento que nós precisamos tratar ou trabalhar em nosso coração, para que o nosso eu se esvazie e que o eu de Jesus tome conta da nossa vida com humildade, com crescimento, com estar ao lado de Deus, porque é somente isso que Ele gostaria para a gente. Bora lá, lição de segunda-feira. Na segunda-feira, o título é Luz em um Mundo Escuro. Segundo a nossa lição aqui, nós precisamos entender um pouquinho sobre como é que a gente vive, tá bom? Esse é o primeiro passo. Então, olhe para a sua igreja, não julgando aos outros, mas tentando analisar o seu coração. Tente pensar na sua igreja. Lembre-se quantas vezes você teve o ímpeto, a vontade de ir contra as pessoas que estavam lá. Quando a gente chega perto de comissão de nomeação, por exemplo, sempre existem algumas pessoas que começam ali a negociar, a dizer, olha, eu voto em você, você vota em mim, assim nós vamos para cá, nós vamos para lá. Outras pessoas, então, fazem de se colocar à disposição. Esse é um jeito muito tranquilo para, bem eufemístico, né, para dizer sobre as pessoas que quase que levantam campanha pública, ou seja, elas começam a dizer, olha, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo, eu quero aquela outra coisa, eu quero esse cargo, eu quero aquele outro cargo, mas não é assim que nós devemos viver, porque a unidade da nossa igreja, ela somente vem quando nós entendemos que quem guia, quem dirige, quem continua à frente do nosso coração ou das vontades da nossa igreja é Deus. Por isso, nós aqui precisamos lutar e batalhar pela unidade. Essa unidade é um desafio na igreja. E são tão sérios os problemas que podem acontecer se nós aqui não buscarmos a unidade da nossa igreja, que infelizmente nós conhecemos a história de várias igrejas que foram destruídas ou então quase foram destruídas porque permitiram que o inimigo colocasse dentro delas ou que levantasse dentro dessas igrejas pessoas que não estavam preparadas para serem usadas pelo Senhor ainda. Percebe que todos podem ser usados pelo Senhor, basta que a gente esteja preparado ou permita que Ele faça as coisas na nossa vida. Por isso, o apóstolo Paulo, ele faz uma sugestão muito importante aqui para a igreja em Filipenses no capítulo 2, que ele diz lá, façam tudo sem murmurações nem discussões. Essa frase, essa pequena frase, tem tudo a ver com o que a gente vive hoje. Afinal de contas, só existe um jeito de nós vivermos sem murmurações e discussões. Na verdade, vivendo ao lado de Cristo e obedecendo a sua palavra. Só um caminho, só tem um jeito, porque senão nós vamos cair na divisão e não na unidade. Vou ler para você aqui mais um trecho em específico da nossa lição da Escola Sabatina, que fala aqui o segundo parágrafo da lição de segunda-feira. Diz assim, ó. Em uma noite sem luar, longe das luzes da cidade, as estrelas se tornam mais visíveis e parecem brilhar com maior intensidade. Esse é o contraste que faz a diferença. Quanto mais escuro o céu, mais as estrelas se destacam. Isso também ocorre com o nosso testemunho. Quanto maior a escuridão moral ao nosso redor, mais evidente é o contraste entre a vida dos verdadeiros seguidores de Deus e aqueles que vivem segundo os padrões desse mundo. Por isso, é essencial não permitir que as luzes artificiais das ideias, pressões e práticas mundanas apaguem ou ofusquem o nosso testemunho. Vou falar para você que está me assistindo nessa época, enquanto eu estou gravando esse comentário. Nos últimos dias, dois assuntos vieram à tona e ficaram muito evidentes. Um deles, Big Brother Brasil, o outro deles, um menino que foi largado em uma montanha. Lembra desses dois? Um deles, um rapaz que depois de uma pequena discussão ali, ou de algumas discussões, ele pega um caminho errado e agora ele demora 5 dias para ser resgatado.
5 dias perdido na floresta. Um cristão faria isso? Um cristão deixaria essa pessoa sozinha? Um cristão permitiria que esse caminhante, esse rapaz que estava subindo a montanha para passar o ano novo ali, o Réveillon em cima de uma montanha, ele ficasse sozinho? Percebe que as atitudes colocadas ali, elas não são de uma pessoa cristã. Segundo evento é o Big Brother Brasil, esse Big Brother que acontece todos os anos, você já sabe disso, mas o Big Brother, ele tem mostrado cada vez mais e mais pessoas longe do caminho do Senhor. Eu não estou falando de todos os comportamentos, mas estou falando de algumas coisas muito explícitas que acontecem ali. Nessa semana que passou, nós vimos, infelizmente, o caso de uma pessoa que foi expulsa do programa porque ela cometeu um assédio sexual. Ela foi em cima e tentou forçar alguma coisa com outra. Olha só como essas pessoas estão distantes do caminho do Senhor, que era amor, compreensão, bondade, o dar apoio um ao outro, quando na verdade o chamado para o cristão é ser essa luz em um mundo que é tão escuro. Percebe que eu dei para você 2 exemplos de um mundo totalmente escuro? Agora pare para pensar quais seriam os comportamentos do cristão verdadeiro em situações como essas. Deus chama a gente para sermos cristãos verdadeiros, pessoas corretas, pessoas que, segundo o texto de Filipenses no capítulo 2, no verso 15, são chamadas de irrepreensíveis. Essa expressão irrepreensível, ela é usada, por exemplo, para explicar o caráter de Jó. Mas o que é que significa irrepreensível? Segundo a Bíblia, ou segundo o contexto bíblico, essa palavra pode nos remeter a alguém que não é misturado, não é contaminado. Percebe que tipo de caráter Deus gostaria que você tivesse? Ele gostaria que você tivesse um caráter que é completamente susceptível a ouvir a voz dele, susceptível a entender o caminho de Deus e não misturado com as coisas ruins. É por isso que lá em Salmo, no capítulo 101, no verso 3, Deus usa Davi para falar a seguinte frase: não porei coisa má diante dos meus olhos. Essa é só uma das dicas que você aí pode pegar a partir dos muitos textos bíblicos ou então do seu tempo de oração com Deus, mas por muitas vezes nós aqui acabamos, ao invés de agindo de forma correta, de forma irrepreensível, nós agimos de forma a que as pessoas olhem para a gente e nos considerem tão ruins como eles. E aí, sabe, essa luz que deveria brilhar em uma noite escura como está o mundo, nós simplesmente nos misturamos com a escuridão que é o mundo. É por isso que nós deveríamos sim brilhar como luzes, brilhar com a luz de Cristo Jesus para mostrar aos outros qual é o único caminho que deve ser seguido. Afinal de contas, o único caminho a ser seguido é Cristo Jesus. Por isso que eu vou para a lição de terça-feira agora. E a lição de terça-feira faz um passinho para trás aqui, obviamente ele está citando Filipenses 2, no verso 17, mas eu preciso fazer um passo atrás e ir para um outro texto do apóstolo Paulo que abre um pouquinho mais o pensamento, tá bom? O título da lição de domingo é Sacrifício Vivo e o texto de Filipenses 2,17 diz assim, ó: contudo, mesmo que eu esteja sendo derramado como oferta de bebida sobre o serviço que provém da fé que vocês têm, o sacrifício que oferecem a Deus, eu estou alegre e me regozijo com todos vocês. Esse texto, ele aponta para um outro texto, e esse outro eu quero citar para você, está ali em Romanos, no capítulo 12, nos versos 1 e 2, que diz assim, ó: portanto, irmãos, eu rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que vocês sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esses dois textos andam em unidade, eles andam coladinhos, eles precisam sim andar em coladinhos, porque andar coladinhos. Porque senão você não vai conseguir compreender. Olha só o que o apóstolo Paulo está dizendo. Ele está dizendo que a vida dele está sendo derramada. Existia um tipo de sacrifício que acontecia na época de Israel chamado libação. A libação era quando alguém pegava
uma bebida muito valiosa, como por exemplo um perfume muito importante, ou então um azeite de oliva bastante puro e derramava aquilo ou na terra ou principalmente sobre as ofertas que iam ser oferecidas a Deus. Aquilo podia ser visto como por qualquer pessoa como um desperdício. E vamos parar para pensar quantas vezes nós desperdiçamos coisas. Imagina aqui aquela história de quando Jesus tem os pés lavados pelo perfume de Maria Madalena, e Maria Madalena joga todo o perfume sobre os pés dele e depois enxuga com os seus cabelos os pés de Jesus. Lembra disso? Então, aquilo foi uma espécie de oferta de libação, porque aquele perfume foi completamente desperdiçado. Foi ou não foi? Sim, ele foi completamente jogado no chão. Só que apesar dele ter sido jogado, apesar dele ter sido desperdiçado, ele foi por um propósito específico. O propósito da libação era o sacrifício, era para que aquela oferta também contivesse uma entrega genuína do cristão, da pessoa que seria o objeto daquela entrega, daquele momento de entrega completa a Deus. É por isso que o apóstolo Paulo usa a expressão estou sendo derramado como uma oferta de bebida, uma oferta de libação sobre o serviço. O que ele estava dizendo? Eu estou derramando a minha vida, estou dando todos os meus esforços, fazendo tudo o que eu posso, porque eu entendi que não existe mais felicidade fora do caminho do Senhor. Só existe felicidade quando eu estou com a minha vida entregue nas mãos de Deus. Como é que você está tentando buscar a sua felicidade? Vou te contar mais uma coisa que o apóstolo Paulo continua, né? Porque quando ele vai para Romanos, no capítulo 12, no verso 2 principalmente, ele nos convida a sermos sacrifício vivo. O que é um sacrifício vivo? Sacrifício é aquilo que foi morto. Então, como assim esse sacrifício continua vivo? Porque uma coisa não combina com a outra, né? Um sacrifício vivo é alguém completamente entregue nas mãos de Deus, que faz exatamente o que a libação acontecia, o que fazia a libação. Permitia que Deus, ou melhor, quem é um sacrifício vivo, permite que Deus o tome com todas as forças e o carregue ou faça tudo pela vontade do Senhor. Eu sei que eu tenho muitas vontades, eu sei que você tem muitas vontades de crescer, de fazer isso, de fazer aquilo, mas a única vontade que importa é a vontade do nosso Deus Todo-Poderoso. Por isso ele nos convida para sermos um sacrifício. Um sacrifício quando nós negamos ao nosso coração, quando nós negamos a nossa vontade, quando nós negamos as coisas que nós fazemos. Um sacrifício vivo quer dizer que nós vamos continuar vivos, mas não porque nós queremos, mas pela vontade do nosso Senhor Jesus Cristo, para fazer as coisas como Ele gostaria que fossem feitas. Nessa lição aqui de terça-feira, eu marquei quase tudo e eu vou ler para você 2 dos últimos parágrafos que me chamam muito a atenção. Leio aqui, ó. Se Paulo fosse executado por causa do seu trabalho em favor do Evangelho, ele se alegraria, pois a sua vida estaria sendo derramada como uma oferta a Deus. Como as libações do Antigo Testamento geralmente não eram isoladas, mas acompanhavam um sacrifício. Paulo via o ato de entregar a sua vida como um complemento adequado ao sacrifício e serviço daqueles crentes em Filipos, que por meio da fé haviam decidido dedicar a sua vida a Deus como um sacrifício vivo. Último parágrafo, eu leio assim, ó. Os primeiros cristãos, perdão, penúltimo parágrafo agora. Os primeiros cristãos, incluindo os de Filipos, eram ativos em compartilhar a sua fé. Eles espalhavam o evangelho de casa em casa, abriam seus lares para o estudo das escrituras e sabiam defender a sua fé com base nas escrituras. Os pioneiros adventistas fizeram a mesma coisa. Em vez de depender apenas dos pastores para compartilhar a mensagem aos seus vizinhos, eles mesmos estudavam a Bíblia com outras pessoas e as preparavam para o batismo, de modo que estivessem prontas quando o pastor retornasse. Percebe que o que significa ser sacrifício vivo é você estar completamente a serviço do Senhor, permitindo que Ele te use para que então você possa ser uma bênção no caminho de outras pessoas. Esse é o chamado de Deus e é sobre isso que nós estamos falando aqui. Lição de quarta-feira. Na lição de quarta e também a lição de quinta-feira, nós falamos agora sobre 2 pessoas em específico que têm características muito parecidas. A primeira delas é exatamente o apóstolo que era o afiliado de Paulo, tá bom? Aquele que
Paulo carregou como se fosse seu filho durante bastante tempo. O nome desse rapaz, Timóteo. E o título da lição, caráter provado. Timóteo não era simplesmente mais alguém que estava ali, mas se você observar um pouquinho, você vai perceber como o apóstolo Paulo fala sobre Timóteo com muito carinho, porque Timóteo tinha algumas características que Paulo observava como sendo características muito importantes para alguém que queria pregar o evangelho. E ele então descreve assim, em Filipenses 2:20, esse garoto tem o mesmo sentimento, ou literalmente falando, ele tinha o mesmo tipo de princípio, o mesmo de alma do apóstolo Paulo. O que é que isso significa? Significa exatamente que para você ser alguém aceito por Deus, você primeiro precisa entregar a sua vida às mãos dele. Mas a segunda coisa é que você esteja pronto para sofrer e servir a serviço de Cristo. Sofrer e servir a serviço de Cristo. Nós, por muitas e muitas vezes, nos esquecemos o como Deus age em nosso coração. Por muitas vezes ele usa as provações, as dificuldades, as tribulações, para que o nosso caráter seja moldado, modificado. Algumas outras vezes ele coloca o serviço para que o nosso caráter seja moldado, transformado e modificado. Mas nós, por muitas vezes, acabamos achando que isso não é nada, ou então é Deus permitindo que coisas ruins venham à nossa vida, quando na verdade Ele está simplesmente querendo nos preparar para o que nós podemos encarar lá na frente. Afinal de contas, Timóteo, ele tinha sido testado e é por isso que o apóstolo Paulo identifica ele como alguém com um caráter aprovado, com alguém que tinha, essa vontade de fazer somente o que era necessário para a pregação do evangelho. Vou ler para você o parágrafo que está logo depois da pergunta número 5. Eu leio assim, ó. Outra qualidade de Timóteo destacada por Paulo é seu caráter provado. O termo grego usado descreve alguém que teve o caráter aprovado por meio de tribulações e cujo caráter e serviço se mostraram autênticos. Aqui vem a palavra que eu queria parar um pouquinho e falar com você. Porque o que significa autêntico? Autêntico não é uma pessoa falha, falsa. É, na verdade, uma pessoa completa, perfeita. Não que a gente possa alcançar a perfeição nos nossos dias, mas por perfeito, eu estou apontando para você alguém que buscou andar segundo o caminho de Deus. Afinal de contas, o próprio apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, no capítulo 11, no verso 1, diz assim: tornem-se meus imitadores, como eu o sou de Cristo. Quer dizer que o apóstolo Paulo era perfeito? Claro que não, mas ele estava imitando alguém que era perfeito. É por isso que quando eu leio as histórias, quando o apóstolo Paulo recomenda a Timóteo, eu vejo uma pessoa que está tentando fazer tudo que era correto, assim como o apóstolo Paulo, porque o sonho dele era servir a Deus de forma mais excepcional, de forma mais correta. E aí eu vejo o texto de Ellen White, que me ajuda também a entender um pouquinho mais sobre o que é que nós estamos falando. No último parágrafo da lição de quarta-feira, eu leio ali a partir das aspas, dizendo assim: a vida é disciplinante. Haverá provocações para provar o temperamento, e é enfrentando essas provas no devido espírito que se desenvolvem as virtudes cristãs. Se suportamos as injúrias com espírito de mansidão, se reagimos a insultos com respostas brandas e a atos opressivos com bondade, isso é prova de que o Espírito de Cristo habita em nosso coração. E ela continua dizendo assim: todos os obstáculos que encontramos, as vicissitudes e contrariedades que somos chamados a suportar, são lições práticas na aplicação dos princípios da vida cristã. Quando suportados, desenvolvem semelhança com Cristo no caráter e distinguem o cristão do mundano. Percebe o que é que Deus coloca para nos ajudar a compreender e crescer no cristianismo ou na nossa vida ao lado dele? São essas dificuldades que nos ajudam a nos distinguir entre os cristãos e os mundanos. Eu e você deveríamos sim olhar para nossas lutas, para as provocações, para as tentações, para as dificuldades, para os contratempos da vida e perguntarmos a nós mesmos que tipo de experiências tem me feito crescer mais, ou que tipo de coisas eu tenho escolhido não passar ou sofrer menos para que o meu coração não seja moldado. Percebe que
a, o conforto é inimigo do que Deus gostaria de fazer para trabalhar em nosso coração. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que quando nós nos entregamos, quando nós permitimos que o Espírito Santo mude o nosso coração, ele vai cobrar da gente dedicação e fidelidade, porque assim nós estaremos demonstrando a nossa sinceridade no nosso coração, a nossa lealdade ao Deus Todo-Poderoso, e é ali que Deus pode trabalhar em você e em mim. Vamos para a lição de quinta-feira? A lição de quinta-feira fala sobre uma outra pessoa, também exemplificando o caráter provado de Timóteo e também entendendo um pouco sobre qual era a vontade de Deus para esse povo que estamos falando aqui, os filipenses, os colossenses, como nós estamos citando, tá bom? Vou ler para vocês 5 versos que estão aqui bem no comecinho da nossa lição de quinta-feira, e eu leio assim, ó. Filipenses no capítulo 2, nos versos 25 até o verso 30, e eu leio aqui, ó. Contudo, penso que será necessário enviar-lhes de volta Epafrodito, o meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, mensageiro que vocês enviaram para atender às minhas necessidades, pois ele tem saudade de todos vocês e está angustiado, porque ficaram sabendo que ele esteve doente. De fato, ficou doente e quase morreu. Mas Deus teve misericórdia dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, logo o enviarei para que, quando vier novamente, fiquem alegres e eu tenha menos tristeza. E peço que vocês o recebam no Senhor com grande alegria e honrem homens como esse, porque ele quase morreu por amor à causa de Cristo, arriscando a vida para suprir, a ajudar que vocês não me podiam dar. Esse homem é especial, você percebeu já que o apóstolo Paulo explica ou ele identifica algumas características dele, primeiro chamando ele de meu irmão e cooperador e companheiro de lutas. 3 características que não podem ser colocadas para qualquer pessoa. Irmão do apóstolo Paulo, ele está dizendo que ele tinha tanto carinho, mas tanto carinho que ele tinha adotado para a família dele. Segunda coisa, cooperador. Esse comecinho da palavra, significa que a pessoa é a mesma coisa que a primeira. Ou seja, se eu falo para você que você é um co-herdeiro, quer dizer que você é um herdeiro, assim como eu sou herdeiro, como outra pessoa é um herdeiro. Não existe diferenciação quando eu estou usando essa expressão cooperador. Ele está dizendo exatamente que Epafrodito fazia coisas assim como o apóstolo Paulo fazia. Ou seja, se o apóstolo Paulo pregava, Epafrodito também pregava, Timóteo também pregava e os outros que estavam ali também pregavam. Se o apóstolo Paulo estava em viagem, Epafrodito também aceitava a viagem. E ele ganha uma amizade tão grande com Epafrodito que ele entra então na terceira característica, que é talvez a mais importante, o apóstolo Paulo, que estava ali com uma luta muito grande, preso em uma cadeia, obviamente. Ele o chama de companheiro de lutas. Companheiro é aquela pessoa que está com você, é aquela pessoa que está ao seu lado enquanto você luta e luta junto com você. Por isso o apóstolo Paulo coloca Epafrodito com essas características. Mas tem uma terceira dela, uma quarta delas, que me chama mais atenção ainda, que é aqui no verso 29, ou melhor, isso mesmo, verso 29, que diz assim, ó: e peço que vocês o recebam no Senhor com grande alegria e honrem homens como este. Percebe que o apóstolo Paulo não está falando aqui para a gente honrar pessoas que são muito inteligentes. Ele não está falando aqui para honrar pessoas que têm muitos diplomas. Não está falando aqui para honrar pessoas que têm muito dinheiro, para honrar pessoas que são políticos, para honrar pessoas que são isso, aquilo. Eu posso continuar aqui muitas coisas, mas Deus não está usando o apóstolo Paulo para identificar esse tipo de coisa para a gente. Mas ele está dizendo, honrem homens como esse. Qual é a característica desse Epafrodito, desse homem? É que ele era um cooperador, uma pessoa que permaneceu ao lado de Paulo, uma pessoa que continuou pregando o evangelho, uma pessoa que enxergou a necessidade alheia e que continuou fazendo o que era necessário. O que Deus está usando o apóstolo Paulo para falar é que nós também devemos ser dessa forma. Pessoas não que são honradas, mas pessoas que buscam fazer o que é bom pelo que é bom. Pessoas que buscam ajudar ao próximo. Pessoas que busquem fazer somente o que era correto, porque esse é o caráter que Deus deseja. É esse tipo de caráter que Deus almeja
ter nas suas fileiras das suas igrejas, os lugares onde nós nos encontramos. Percebe? Ele era um pregador do evangelho, ele era uma pessoa fiel, ele era uma pessoa que andava sempre ao lado de Deus. Esses dois exemplos, tanto de Timóteo quanto de Epafrodito, eles só nos ajudam a entender como é que nós devemos agir. Ou seja, segundo o primeiro texto que nós lemos lá em Filipenses no capítulo 2, nós devemos brilhar como estrelas em uma noite escura. O que é que isso significa? Mesmo que a sua noite seja escura, essas pessoas, mesmo que a sua vida esteja escura, essas pessoas, mesmo que o mundo ou as coisas ao seu redor continuem sendo coisas ruins, essas pessoas que ouviram falar de Jesus, que andaram e se entregaram no caminho dele, permitiram-se ser trabalhadas ou transformadas, galgaram os degraus da fé para então passarem pelo crescimento espiritual e hoje estão ao lado de Deus, essas pessoas merecem sim ser honradas porque elas estão fazendo a vontade de Deus e que nós vamos encontrá-las lá no céu. Você quer ser uma pessoa honrada? Então busque ser desta forma, fazendo a vontade de Deus, buscando por humildade, trabalhar para que outros sejam atendidos, trabalhar para que outros sejam cuidados e permitir que o Senhor desenvolva no seu coração a vontade de simplesmente brilhar por Ele, porque é somente por Cristo que nós devemos brilhar. Para encerrar, na lição de sexta-feira, nós temos aqui 3 textos que são de Ellen White, e eu vou ler para você 2 deles, o primeiro e o último, tá bom? O primeiro texto de Ellen White diz assim, ó: mais perto de Cristo estará aquele que a terra mais profundamente que na terra viveu mais profundamente o seu abnegado amor. O amor que leva o discípulo, como ocorreu com o Senhor, a dar tudo, a viver, a trabalhar, a sacrificar-se até a própria morte pela salvação da humanidade. Essa disposição foi manifesta na vida de Paulo. Ele declarou: para mim, o viver é Cristo, pois sua vida revelava Cristo aos seres humanos, e o morrer é lucro. Lucro para Cristo. A própria morte mostraria o poder de sua graça e atrairia as pessoas para ele. O Desejado das Nações, na página 436. E o último texto. Quando multidões de falsos irmãos forem distinguidos dos verdadeiros, então os anônimos se revelarão. E como hosanas se aliarão sob a bandeira de Cristo. Aqueles que têm sido tímidos, receosos, se declararão abertamente por Cristo e sua verdade. Os mais fracos e hesitantes na igreja serão como Davi, dispostos a fazer e ousar. Quanto mais profunda a noite para o povo de Deus, quanto mais profunda a noite para o povo de Deus, mais brilhantes as estrelas. Satanás atormentará intensamente os fiéis, mas em nome de Jesus, eles se tornarão mais do que vencedores. Testemunhos para a Igreja, volume 5, na página 69 e 70. O chamado de Deus para mim e para você é que sejamos como essas luzes que continuam pregando, que continuam falando e continuam anunciando sobre o Deus Todo-Poderoso onde quer que nós formos. Que Deus abençoe você. Nós vamos terminar com uma oração. Feche seus olhos, baixe a cabeça. Vamos falar com Jesus. Paizinho querido, muito obrigado, porque o Senhor é muito bom e porque a sua misericórdia dura para sempre. Ajuda para que nós possamos imitar esses exemplos que nós lemos aqui e ser como essas luzes que brilham na escuridão da noite, que é esse mundo. Nos abençoa, cuida de cada pessoa que está do outro lado e ajuda para que a sua vontade sempre aconteça com a gente, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Me ajuda aí, se você assistiu até aqui, comenta neste vídeo: eu quero brilhar como estrela. Eu quero brilhar como as estrelas. Coloca do seu jeito, mas para eu saber que você chegou até aqui e que você também orou junto comigo para essa lição da Escola Sabatina. Que Deus abençoe você. Até semana que vem. Fica com Deus. Tchau.